Quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente está falando de um episódio, são episódios de compulsão alimentar, eles são caracterizados por dois aspectos centrais. O primeiro deles é uma grande quantidade de alimento. A maioria das pessoas, inclusive ela que relata, né, não consumiria na mesma condição, em situações semelhantes, num período delimitado de até 2 horas. Só que, associado a isso, tem que estar obrigatoriamente presente sensação de perda de controle. Então, o indivíduo, ele quer parar de comer, mas ele simplesmente não consegue. Tá? Então, assim, essa grande quantidade, né, de alimentos e associado a essa grande quantidade de alimentos nesse período delimitado. Então, por exemplo, vou te dar, vamos tentar colocar um exemplo para as pessoas. É muito difícil a gente quantificar em termos energéticos o que um valor de um episódio de compulsão alimentar, tá? Porque tem uma série de estudos que mostram uma variabilidade muito grande. Certo. Tá? E depois, também porque existe, quando a gente trabalha com transtorno alimentar, existe também um conceito de compulsão subjetiva, né? Que apesar de não ter sido objetivamente aquela grande quantidade, houve a perda de controle e o indivíduo sente aquilo. Que perdeu o controle. Isso. E daí a gente está falando de um caso que não vou entrar aqui nessa questão, tá? Então, vamos pensar, a pessoa consumiu 1,5 litro de Coca-Cola, tá? Um pacote de pipoca de micro-ondas, tá? Uma barra de chocolate, Milkshake. Um milkshake, tá, beleza. Isso até dentro de 2 horas, né? Então, assim, a pessoa sente, junto, na hora desse consumo, ela quer parar e ela não consegue, mesmo incômoda, né? Com dor, com a sensação mais do que de plenitude. Sim. E ela não consegue parar. Agora, vamos pegar essa mesma quantidade de alimento e vamos distribuir ao longo do dia. Então, assim, de manhã a pessoa tomou um milkshake, né? Certo. Daí depois do almoço comeu uma barra de chocolate. E ela foi comendo ao longo do dia. De tarde fez um lanche, era um pacote de pipoca. Então, e tomou o refrigerante, aquele 1 litro ao longo do dia. Então, assim, isso não é uma compulsão. Entendi. Tá? Interessante. A outra coisa que é importante falar é que compulsão, ela não é por alimentos específicos. Aí, o episódio de compulsão. Nossa, eu precisava comer uma coisa gostosa. Não. As pessoas que têm compulsão, claro que se tiver, né, entre um pote de feijão congelado, isso que eu te falei, é óbvio que a pessoa vai. Mas, por exemplo, num episódio de compulsão, quando acaba, a pessoa pode, inclusive, recorrer. Né? Então, assim, ou por exemplo, já tive pacientes que falaram que abriu uma lata de molho de tomate e comia, né? Comia Nescau puro. Não tem uma seleção específica. Nenhuma. É realmente é o que comer. É o que tiver. Então, de fato, você trazendo essa descrição mais adequada, é claro pra mim que muitas pessoas dizem ter compulsão quando na verdade elas não têm. Porque, então, se ela tá comendo muita porcaria ao longo do dia, não necessariamente ela tá tendo compulsão, né? Então, ela tomou coca de manhã, sei lá, um milkshake, sei lá, depois, e distribuiu ao longo do dia, isso não é compulsão. Tudo bem, um comportamento alimentar disfuncional, talvez, mas talvez, depende, né? Daí teria... Certo, a compulsão seria a pessoa ingerir uma quantidade de comida incomum para ela. Não só para ela, é que a maioria das pessoas consumiriam na mesma situação. Certo. Então, comum mesmo, de um modo geral, né? Para um ser humano da idade dela. Exato. Dentro de uma faixa de 2 horas, que seria para delimitar uma refeição, né? Tudo porque não é uma refeição, né? Porque tem um caráter de urgência. A pessoa não senta e faz um banquete. Sim. Ela vai pegando, vai comendo. E ela não consegue ter controle. Ela não... Isso é um ponto importante. A sensação de perda de controle. Ela quer parar, mas ela não consegue. Independente da vontade e da resposta, né? Da percepção corporal dela, do desconforto e da dor. Outra coisa importante de falar é que as pessoas pensam assim, que a pessoa, quando tá tendo uma compulsão, ela tá num banquete
banquete romano desfrutando. Não, ela tá... Não, ela não tá, né? Então, assim, muitas vezes ela não tá nem... ela pode vir acompanhada de estados dissociativos que o indivíduo nem se recorda, né? Sim. Ele tem esse desprendimento, né, da realidade. Justamente porque aquela sensação ali, independente, né, de ser um alimento que seja hiperpalatável ou o feijão congelado, isso pode acontecer e é bem comum. E aí, então...